Começou a frequentar uma igreja? Então, muito cuidado. Muitas trabalham no formato de pirâmide. Funciona da seguinte maneira: o fundador, o líder, o presidente, o apóstolo é o homem responsável por dar as ordens e fazer as regras, e não gostam de ser refutados. Alguns desses fundadores já morreram, outros estão vivos, mas mesmo aqueles líderes que já morreram deixaram sucessores leais que defendem as mesmas bizarrices que estavam na cabeça do fundador. Ok? Então, este homem, ele trabalha exatamente com a interpretação da Bíblia que estava ou está na sua cabeça. Logo abaixo, vem como uma muralha de proteção para proteger o sistema, os bajuladores, os beneficiados. É gente que quer chegar ao topo ou pessoas que ganham alguma coisa desse sistema e não pensam em perder, tá? Depois vem os obreiros, é gente que muitas vezes é sincera, é honesta, tá? Mas é ignorante, entende que aquilo seja uma verdade absoluta. Eu quero dizer para você que não é pecado questionar, não é pecado duvidar, não é pecado você buscar as fontes, e se você buscar as fontes, você vai saber que você está numa pirâmide que não tem nada de Jesus, é pura invencionice religiosa criada por homens. Tá? E depois dos obreiros, tá, estão os membros, os fiéis, que são o pessoal que realmente financia o sistema, tá? Também de forma honesta, sincera, com o dinheiro tirado de seus bolsos, eles injetam pensando que aquilo seja divino, mas não é. É desse pessoal que vem toda a grana para esse sistema se sustentar. Então, você que está em um ambiente que tem várias filiais espalhadas, muito cuidado. Você provavelmente, tá, está em uma pirâmide evangélica. Por que o pessoal das denominações estão saindo? Porque muitas igrejas estão esvaziando, e aquelas que estão enchendo é porque estão se utilizando de meios de emoção para atrair as pessoas. Vamos lá, os 5 principais motivos do esvaziamento de denominações pelo Brasil todo são: quinto lugar, politicagem. O pessoal está percebendo que toda época de eleição é a mesma coisa, tá? Eles querem que os membros, que os fiéis, votem e elejam aquele candidato da denominação, mesmo que ele nunca tenha feito nada pelo povo, pela sociedade, tá? Quarto lugar, famílias mandonas, famílias influentes. Se a família for rica, muitas vezes ela manda mais do que a diretoria da igreja. São eles que determinam o que o pastor, o que o líder deve ou não deve fazer. Terceiro lugar, enriquecimento ilícito dos líderes e a falta de transparência financeira daquilo que está entrando de ofertas, de contribuições. Só se sabe que o líder muitas vezes não tem outra profissão além de ser pastor e está acumulando bens, tá? E o povo não tem acesso às entradas, não sabe o que está sendo feito com o dinheiro. Em segundo lugar, o imperialismo, né? Ou o método piramidal de liderança, onde líderes religiosos tentam manipular pessoas, se assenhorar das pessoas, impondo regras e se intitulando superiores e que têm mais acesso a Deus do que os fiéis. Tudo mentira, o povo está percebendo. E em primeiro lugar, o acesso à internet, tá? Pessoas livres de todo o mecanismo religioso que têm vindo às redes sociais e falado as suas experiências. Isso tem levado outras pessoas a raciocinarem, a pensarem e a tomarem a mesma decisão. Então esses, tá? É lógico que tem outros motivos, mas que eu enumerei aqui, com certeza estão entre os principais motivos da saída do pessoal aí, que está rompendo definitivamente com as denominações. Muitas denominações, não vou generalizar, mas em muitíssimas delas, Jesus, que é pregado, trabalha com barganha. Ele só te abençoa se você fizer uma campanha, um jejum, der o dízimo, oferta, primícia, sacrifício. Outra coisa, é um Jesus exclusivista. Ele prefere os da mesma fé, os da mesma igreja e incentiva isso nos fiéis. Se romper com uma instituição, a partir daquele dia, não é mais irmão em Cristo. É também um Jesus ritualista, só salva quem toma ceia e participa do batismo. É também um Jesus cruel. Se você quebrar uma regra, ele tortura você, ele pesa a mão. Ele faz um monte de coisa contra a sua vida a partir daquele momento. Esse não é o Jesus do Evangelho.
O Cristo do Evangelho que está descrito ali em Colossenses 2,9, onde está escrito que nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo isso aqui não serve mais para a igreja. Oração no monte, quando a pessoa acredita que aquele lugar seja mais consagrado do que qualquer outro. Profeta, dar a alguém na atualidade um poder de inquestionabilidade. É quando a pessoa acredita que o que a pessoa fala seja a própria voz de Deus. Tem muita denominação que enaltece em Deus a profeta e profetiza. Para com isso, deixe de ser ingênuo. Dízimo foi para Israel, voto não é encorajado no Novo Testamento, campanha de 7, 14 e 21 dias para receber uma bênção não é para a igreja, amuletos, que é aquele negócio que você leva, alguma coisa que você leva para casa para receber a bênção ou bons frutos, não é para a igreja, tá? Para a igreja, ó, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a graça de Jesus basta. A estratégia do peixe grande é nojenta, mas está presente em algumas denominações do Brasil. Nessa estratégia, as pessoas são vistas como peixes pequenos, médios ou grandes. Tá? Funciona da seguinte maneira: a denominação utiliza um meio, tá, como uma rede, para atrair pessoas. Isso pode ser em forma de palestras, eventos e cultos. Tá? As pessoas vindo, eles então fazem ou lançam, né, o seu convite para que comecem a frequentar ali. Em algumas o apelo é para aceitarem Jesus, mas não é Jesus que estão aceitando, e sim o sistema religioso, tá? E dessa grande quantidade de pessoas, eles vão classificar essas pessoas como peixes pequenos, grandes e médios, tá? O peixe pequeno é o povão, tá? É pessoas simples que entram ali, que vão para os cultos. Eles vão demonstrar algum interesse porque é número, tá? Os peixes médios é gente que gera um pouco mais de lucro, seja por conta do talento que possuem, quem sabe conseguem aí desenvolver um bom trabalho com jovens, com mulheres, com homens, né? Ou possuem algum talento como cantar, tá? E são valorizados, são cuidados um pouco mais de perto. E tem o peixe grande. O peixe grande, meu irmão, é gente rica, é gente que vai patrocinar o sistema. Tá? Esses aqui serão cuidados de forma diferenciada. É esses que de fato eles querem preservar. Então, essa estratégia é utilizada em muitas denominações do Brasil. É claro que os líderes religiosos escondem isso às 7 chaves de seus fiéis, nem pensam, tá, em que seus fiéis descubram quais são as suas verdadeiras intenções. Isso aqui, tá, é estratégia de bastidor de denominação. Eles não admitem, mas eu sei. Tá? E tenho conversado com líderes que, graças a Deus, se arrependeram e pararam. Quem são os 144 mil do livro de Apocalipse? Será que somente 144 mil pessoas vão para o céu? De acordo com uma denominação presente quase que no mundo todo, somente 144 mil pessoas vão para o céu. Os outros salvos morarão em uma terra purificada. Para você entender o livro de Apocalipse, é fundamental que você saiba que é um livro simbólico. Senão você vai ter que acreditar em mulher que se veste de sol e em gafanhoto do tamanho de cavalo. Ok? O livro de Apocalipse é simbólico e os 144 mil também é. Tá? Ali no próprio texto está sendo dito que são 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos, então formam 144 mil pessoas. O texto está se referindo a eleitos, tem a ver com eleição, tá? E não com totalidade. São pessoas eleitas para cumprirem uma missão estabelecida por Deus. Lembrando que o livro de Apocalipse, além de ser simbólico, em muito remete a coisas que já aconteceram, tá? Na visão do apóstolo João, para coisas que iriam acontecer naquele tempo recente em que ele vivia, certo? Então, antes de você sair por aí falando que os 144 mil são os únicos que serão salvos, é necessário entender um pouco da história e entender que Apocalipse é simbólico. Um amigo meu saiu de uma seita supostamente cristã, mas que de cristã não tem nada, é uma seita terrível, e ele disse que foi a melhor coisa que fez na vida. Eu perguntei qual eram as proibições dessa seita, tá? Bem conhecida no mundo todo.
E as proibições são realmente absurdas. Não podia ouvir louvor de outra igreja que não fosse de lá. Não podia ir em festas de aniversário. Não podiam fazer transfusão de sangue. Não podiam, em hipótese alguma, contar das críticas ou das desconfianças que tinham acerca do que aprendiam nessa seita, nem entre esposo e esposa, tá? Então, eles promovem o não diálogo entre familiares, ok? Então, quando você vê eu e outras pessoas vindo falar abertamente contra o meio religioso, você vê aqui que tem muita gente que entra nos comentários criticando pesadamente, achando que a gente não tem outra coisa para fazer. Escuta, todos nós temos algo para fazer, mas decidimos dedicar um pouco do nosso tempo para abrir os olhos de gente que acha que essa manipulação em que estão envolvidos, tendo que prestar contas da sua vida, tendo que prestar contas e sendo proibidos de fazer coisas que qualquer pessoa, qualquer ser humano é livre para fazer. Quando a gente vem aqui abrir os olhos dessas pessoas, tá? E você critica, das duas uma. Ou você está plenamente cego dentro deste ambiente, ou você é um dos que promovem esse abismo religioso contra o seu semelhante.